E hoje é dia de você conhecer o Fiat Fastback Hybrid 2026 na versão Impetus, que é a mais completa com esse powertrain, que custa a partir de R$ 167.990. Mas um exemplar igual a esse, cedido pela Stellantis Latam, chega a R$ 178.960. A diferença estão nos opcionais, que é o Fiat Connect Me, com os sensores de ponto cego nos retrovisores, o teto de vidro, que é o grande diferencial da linha 2026 do Pulse e do Fastback, e a pintura metálica prata bari com os detalhes em preto vulcano. Aqui na dianteira, conjunto óptico Full LED Technology com o para-choque redesenhado, trazendo uma alma do Fastback Abarth anterior, com as grades redesenhadas no formato pan-americano, trazendo a identidade do Grande Panda 2027, mesclando detalhes em preto vulcano com cinza acetinado. Rodas em liga leve de 18 polegadas, com pneus 215/45 Premium Contact 6 da Continental e um novo desenho de rodas para a linha 2026. E o que chama atenção no visual é que ele herdou também características do Fastback Abarth anterior na moldura das rodas. Acesso por aproximação. O visual do projeto 376 ficou ainda mais encorpado nesse facelift, e a traseira sem grandes mudanças significativas, apenas com o para-choque redesenhado da linha Abarth, mas claro, perdendo as ponteiras duplas da versão esportiva, e o emblema Fastback e T200 Hybrid, que complementa o conjunto visual. E por se tratar de um Fiat topo de gama no Brasil, é claro que possui a chave multifuncional com a partida remota do motor pela chave. Os retrovisores já abrem eletricamente, e a partida silenciosa, que é uma característica do sistema híbrido leve, a bateria que fica debaixo do banco do motorista, que nós já apresentamos em outras matérias do conjunto T200 Hybrid. Os retrovisores com abertura elétrica, acesso por aproximação, e o acabamento interno mostra a diferença dos projetos 363 do Pulse e 376 do Fastback, que é muito mais requintado aqui na carroceria coupé. Acabamento em plástico com a forração em couro nas portas, é um couro sintético perfurado, mas já é diferente do conjunto do Pulse. Aqui a pequena barra de couro no encosto das portas com as costuras em giz. Não possui regulagem elétrica para o banco do motorista, a exemplo da versão esportiva Abarth, que nós conhecemos já da linha 2026, mas os bancos sofreram um downgrade, perderam aqueles gomos tradicionais da identidade Fastback anterior, mas acabamento escurecido, a persiana elétrica do teto de vidro, ele não é solar, ele não abre, mas tem essa curiosidade com regulagem de altura dos cintos de segurança. E o cockpit do Fastback segue sem alterações, com essa barra em prata brilhante que preenche o painel de ponta a ponta acima das saídas de ar-condicionado, volante multifuncional de base achatada com o modo Sport, aquela identidade que a gente já conhece do lançamento do Pulse de 2021, volante bem bonito, cluster digital na versão mais completa, com a central multimídia e o Connect de 10 polegadas, a partida por botão, e temos também a saudação do sistema híbrido leve com o Italian Flag na multimídia, identidade azulada, se tratando de um modelo ecológico que na prática não funciona dessa maneira, até mesmo com a saudação Olá Fastback e o emblema da Fiat personalizado. Pisando no freio e apertando o botão, um carro bem tranquilo, não é ruidoso. Isso que é bem interessante desse conjunto T200 Hybrid. A tela de 7 polegadas, super completa, conta-giro, a porcentagem da bateria 12 volts que fica debaixo do banco do motorista, e os modos personalizáveis de consumo médio, odômetro, você consegue personalizar a tela inteira. Também temos aqui modo econômetro, olha só, modo minimalista, também os modos de viagem, nós selecionamos apenas A e B, e que possui
o ganho de energia em kWh. Aqui você consegue abrir mais 2 modos de viagem a seu gosto, percurso desde o abastecimento, histórico do consumo médio, os dados do veículo com fluxo de energia animado nesse formato 3D, mostrando que a bateria 12 volts está 100% carregada, os dados também de performance, força G, carga da pressão do turbo e potência do acelerador com RPM. Instantâneo, viu? Ele é bem rápido e prático. O assistente de direção, que é o Lane Assist, o corretor de faixa, monitoramento de pressão dos pneus, dados de revisão, também são dados animados. E aqui o alerta de ponto cego, que é um opcional da versão ímpetos e de série lá no Abarth. Então que você consegue também personalizar aqui vários modos, as demais configurações e volta para a tela principal. A central multimídia de 10,1 polegadas com sistema Uconnect, com CarPlay e Android Auto sem fio, com carregador por indução e 2 saídas USB do tipo A e do tipo C. Central multimídia que a gente já conhece muito bem, com sistema de som muito bacana para a linha popular. Ele não é assinado, mas ele tem bons agudos e graves que a gente já conhece, modos personalizados, os dados de mídia, o controle do ar-condicionado que você também consegue gerenciar pela central multimídia, GPS nativo da TomTom, super interessante, dados de telefone e aqui também os dados de veículo, com modo automático da tela. Aqui na multimídia a gente não consegue controlar nenhuma parte, nenhuma área do sistema híbrido leve. Isso que peca para quem é mais detalhista, mais entusiasta do sistema de eletrificação. Nesse ponto ele vai ficar devendo. Câmera de ré com tilt down no retrovisor do lado direito, também com ângulo de esterço, super bacana, que a gente já conhece, e também o rebatimento elétrico dos retrovisores dessa forma escondida, né? Essa forma oculta, que os retrovisores... Será que vai funcionar? Funcionou. Tem que estar posicionado bem aqui no meio. Você aperta para a direita, eles recolhem, e aperta para a esquerda, eles abrem, né? Uma característica oculta aí que é interessante de a gente mostrar desse sistema Fiat com regulagem elétrica dos retrovisores, né? Isso não é exclusivo nem do Pulse nem do Fastback, é para toda a linha que possui esse sistema. A grande diferença do Fastback em relação ao Pulse é o console alto, com freio de estacionamento eletrônico com auto-hold, característica também do Pulse Abarth, mas apenas a versão esportiva que possui esse console mais alto. Os porta-copos são menores por conta do console, mas você consegue retirá-lo e tem essa amplitude aqui interessante, um grande porta-objetos aqui para colocar outros itens a seu gosto, né? O que é curioso lá no Pulse é que ele tem um porta-copos maior e uma área dedicada para o posicionamento da chave e até mesmo colocar um celular em pé, que é bem mais interessante do que esse porta-objetos. Mas aqui também tem um outro porta-objetos auxiliar e também um descansa-braço que você consegue deslizar. Uma crítica que nós podemos fazer é que o habitáculo fica muito quente com esse acabamento escurecido, principalmente em dias ensolarados por conta do teto de vidro. Então uma recomendação que a gente faz aqui para você que tem interesse tanto no Pulse quanto no Fastback é colocar películas térmicas aqui para não transmitir calor, proteger aí dos raios solares, para deixar a condução ainda mais agradável. Mas iluminação em LED no plafond. Aqui também tem uma nova iluminação para os espelhinhos no parasol, tanto para o motorista quanto para o passageiro, que ilumina bem à noite, que é bem interessante, ilumina mais do que o plafond principal, seja aqui da frente quanto lá de trás. É bem interessante. E o sistema SOS com
o retrovisor fotocrômico que complementa aqui a versão ímpetus do Fastback Abarth 2026. E realmente o visual do Fastback 2026 ficou muito elegante com essa roupagem Abarth, ainda mais com a cor prata bari, com os detalhes em preto vulcano, trouxe ainda mais elegância para o projeto 376. E é um carro legal para quem aprecia a riqueza de detalhes. São 4,43 metros de comprimento, com 2,53 entre eixos e altura de 1,57 m. O acabamento lá da frente não se repete para a parte traseira. O painel de porta aqui na traseira é todo em plástico, tem esse pequeno detalhe texturizado e aqui essa pequena barra em couro com as costuras em giz, mas compensa pelo bom ângulo de abertura das portas que facilita o acesso e o desembarque dos passageiros. Assim como na dianteira, os bancos traseiros não possuem aqueles gomos tradicionais dos Fastback anteriores que nós trouxemos para cá. Agora é esse couro perfurado, couro liso, que caracteriza um corte de custo na linha 2026 e esse pequeno ressalto para o armazenamento da persiana elétrica do teto de vidro. E entrando, banco da frente regulado para mim, eu tenho 1,82 m e pasme, o carro é um pouquinho mais confortável que o Fastback Abarth 2026 que nós conhecemos semanas atrás. Isso porque os bancos da versão Abarth são confortáveis para o motorista e o passageiro dianteiro e compromete o espaço de quem vai aqui atrás. Como os bancos da versão convencional da ímpetus, isso também vale para a Audace, são mais finos, então a gente tem um pouco mais de conforto para as pernas aqui na traseira. Mas é claro que atrapalha o conforto para quem é mais alto, para quem tem mais de 1,80 m, por conta desse ressalto aqui da persiana, que a gente tem aqui uma proximidade com o plafond. Em dias ensolarados a cabine fica bem quente. Diferente do Pulse, nós temos saída de ar para os ocupantes traseiros com USB do tipo A e do tipo C e um túnel alto. Então, para quem viaja aqui no meio, tem uma boa visão do painel, mas infelizmente aqui na parte de trás traz uma sensação de claustrofobia. Porta-malas do Fastback, que possui 600 litros de capacidade e é o grande trunfo do modelo para grandes bagagens em todas as versões. Todo encarpetado aqui com o tampão protegendo o step fino de 16 polegadas e pneu chinês, olha só que curioso. Os bancos bipartidos na modalidade 60/40 e o Fastback tem uma característica interessante, que é esse tampão no formato persiana. Olha só que legal, é um detalhe exclusivo da linha Fiat aqui no Brasil. E é claro, tem os easter eggs, mas a crítica fica para a ausência de abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas, porque ela é muito pesada. Então pessoas de baixa estatura e que não possuem uma força significativa nos braços pode se machucar com o manuseio, porque ela realmente despenca e tem que tomar um certo cuidado. E debaixo do capô, o conjunto já conhecido, o motor 1.0 Turbo Flex da família Firefly, de 3 cilindros, que rende 130 cavalos e 20,4 kgfm de torque, associado à transmissão CVT que simula 7 velocidades e também ligado à bateria 12 volts do sistema híbrido leve. E a bordo do Fastback Hybrid 2026 na versão ímpetus, que é a mais completa com esse conjunto mecânico, e o carro impressiona, viu? O carro é legal. A dinâmica do carro tá mais interessante que o Fastback ímpetus 2025 que nós conhecemos no começo do ano. Teve um pequeno reajuste de dinâmica, que aqui está um pouquinho melhor. A posição de dirigir é agradável, o acerto de direção é um pouquinho mais pesado por conta das rodas de 18 polegadas, isso já acontecia na linha 2025.
mas as impressões ao dirigir são mais amigáveis, são mais saudáveis aqui na versão ímpetus do que no Fastback Abarth 2026 que nós conhecemos, tem pouquíssimas semanas. E o porquê disso? Porque esse carro é praticamente 0 km. Aquela unidade do Fastback Abarth que nós conhecemos, vermelho Monte Carlo, que teve placas clonadas, aquele carro foi usado em pista. Aquele carro foi usado em pista. E o carro veio todo surrado para Curitiba, mesmo com 3.000 quilômetros. E aqui, a gente coloca até no modo esporte, aqui a gente consegue sentir o equilíbrio da carroceria. Você vê que o carro é bem firminho. Em velocidades elevadas ele dá conta. Tudo porque aquele carro foi mal usado. Então isso faz toda a diferença. A gente precisa repetir o teste do Abarth para validar a nossa avaliação corretamente. Olha que legal. Conjunto T200 empurra legal. É claro que não tem a mesma performance do Abarth, mas é um carro bem equalizado, e até mais equalizado que o Pulse, justamente por causa da carroceria coupé. Aqui a Fiat está mostrando para o público as principais diferenças do Pulse para o Fastback. E aqui é um carro superior em diversos quesitos, até mesmo no coeficiente de arrasto, coeficiente aerodinâmico de 0,34. A carroceria coupé interfere na aerodinâmica do carro, e isso é muito interessante, porque o consumo de combustível do carro está melhor, até mesmo que o do Pulse ímpetus da matéria passada. É impressionante como um carro muda para o outro. Aqui nós estamos fazendo 10,5 km por litro na cidade, abastecido com gasolina, e chegamos a 16 km por litro na estrada, com gasolina comum e com esse acréscimo de 30% aí de mistura de etanol na gasolina, que são dados muito semelhantes ao do principal concorrente dele, que é o Volkswagen Nivus 200 TSI. E ele é um carro mais pesadinho, ele tem 1.270 quilos. A diferença para o Pulse são 35 quilos. Mas a gente sente que ele é um carro pesado. Mas por conta do acerto aerodinâmico do carro, a dinâmica dele ficou bem interessante. Bem interessante mesmo. Fantástico. É claro que não é uma conta barata. A gente está falando de um carro que encosta nessa configuração em 180 mil reais. É quase o preço do Abarth. Mas são públicos totalmente distintos. O Fastback ímpetus 1.0 turbo, ele é feito para o pai de família, para quem procura um veículo mais conservador, para quem reside na cidade de São Paulo e precisa da isenção de rodízio por ser um veículo híbrido LED. Então esse carro está isento aí do rodízio, então você pode rodar com ele tranquilamente. E para quem prefere um visual mais convencional, civilizado, porque mesmo ele sendo um carro bonito, trazendo a roupagem do Abarth anterior, ele ainda é um carro discreto, ainda mais nessa cor prata bari,
que ficou muito elegante nessa unidade. Olha, esse aqui é um carro que vale a pena você conhecer. Esse aqui é um carro que vale a pena você conhecer. Olha que espetáculo. Ó, até um Palio Attractive tá aqui nesse posto de gasolina, que tá ali, que foi da minha professora de faculdade lá de 2014. Esse carro foi dela, veio parar aqui. E olha, esse aqui é um carro que nós assinamos embaixo, por tudo que ele entrega. Esse vale a pena. Você vai ter conectividade, você vai ter conforto, tecnologia, prazer ao dirigir. São experiências totalmente diferentes do Pulse Impetus, que tem um acerto mecânico e também de suspensão muito agradável, e também diferente do Fastback Abarth. E isso que foi um teste em seguida do outro. Esse aqui vale a pena. Esse aqui é interessante. É claro, se você configurar com o teto de vidro, que ele não é nada funcional, esse teto de vidro, ainda mais em dias quentes, que vai exigir bastante do ar-condicionado, esse é o único ponto que a gente pode falar. Para quem vai usar o carro na parte de trás, os passageiros, eles vão sentir um pouco de claustrofobia, porque o teto é baixo, o teto é escurecido, a cabine aquece muito em dias ensolarados. Então esse é um ponto que você precisa ter cuidado. Se fosse um teto solar que você abrisse o vidro para curtir principalmente à noite, né? Para quem sabe utilizar o teto solar, beleza. Mas agora só um teto de vidro não é tão bacana assim. É um opcional aí de 5 mil reais, né? Por volta de 5 mil reais, que você pode dispensar, deixar o teto rígido, convencional, e você tem o maior conforto e mordomia possível. Mas de resto o carro agrada e muito. Vale a pena fazer um test drive, vale a pena você conhecer e analisar a possibilidade de colocá-lo na sua garagem. E você, gostou do Fastback Impetus 2026? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e siga todas as nossas mídias @AutoEmBrasil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você que é religioso, fique com Deus e até a próxima matéria.